Nas aldeias mais remotas do Vale do Omo, no sul da Etiópia, esconde-se um mistério ancestral. Uma tribo milenar que perdura há séculos, conhecida como os Hamer. Essa tribo permaneceu isolada do resto do mundo, conseguindo sobreviver em um dos ambientes mais desafiadores da Terra e mantendo rituais tão controversos como o Ukulibula ou o Salto do Touro, uma tradição em que as mulheres imploram para serem chicoteadas, enquanto um jovem deve correr sem roupa sobre o dorso de vários touros, para ser considerado homem. Uma comunidade única, também pela beleza de seus homens e mulheres, que pintam seus cabelos de vermelho e seus corpos com gordura animal, adornos e até cicatrizes como símbolo de poder. Características únicas, que os tornam uma das tribos mais filmadas e fotografadas do planeta. Uma realidade que tem muito a ver com o fato de viverem como há milhares de anos, sem usar roupas e exibindo cicatrizes e marcas que indicam sua história pessoal, celebrando casamentos baseados na troca de vacas e possibilitando que alguns homens tenham até 10 mulheres. Preste atenção e não perca este novo vídeo do Mundo Sem Censura. Em breve, você conhecerá conosco o que provavelmente é uma das tribos mais fascinantes e desconhecidas do planeta. Vamos começar. Antes de conhecer os Hamer, é importante entender que grande parte do que os torna únicos, tanto em sua aparência física quanto em seus costumes e tradições, se deve ao lugar onde vivem, mais especificamente no sul da Etiópia, na remota e selvagem região do Vale do Omo. Este vale, atravessado pelo rio Omo, é um lugar de contrastes extremos. Planícies áridas, colinas escarpadas e rios que serpenteiam em meio a uma paisagem quase pré-histórica. Esta zona é considerada um dos recantos mais desconhecidos e extraordinários do planeta, pois aqui a vida parece ter parado e a modernidade mal chegou. Descobrir o Vale do Omo e os Hamer pode ser uma das experiências mais parecidas com viajar no tempo, como você vai descobrir agora neste vídeo. O Vale do Omo, localizado a sudeste da capital regional Dinka e a nordeste do lago Turkana, é uma região isolada e de difícil acesso. Suas estradas são em sua maioria trilhas de terra, cruzadas por rios que se tornam intransponíveis durante a estação chuvosa. O clima é extremo. O calor pode ser sufocante durante o dia, ultrapassando facilmente os 40 graus Celsius, enquanto as noites, embora mais frescas, não aliviam totalmente a secura e a poeira do vale. Por tudo isso, viver aqui não é fácil, e a própria geografia tem sido um fator determinante para que os Hamer mantenham seu isolamento e estilo de vida único durante séculos. O Vale do Omo não é apenas inóspito, mas também um lugar cheio de tensões e desafios. A escassez de água e alimentos faz com que as comunidades dependam fortemente da pecuária e da agricultura de subsistência. A vida no Vale do Omo é regida por ciclos naturais. As chuvas ditam as colheitas, as pastagens determinam a saúde do gado e o rio Omo marca os limites entre aldeias e tribos. Para os Hamer, o bem mais precioso não é a terra, nem a colheita, nem mesmo o ouro. Para os Hamer, não há nada mais importante do que suas vacas. O gado é para eles a medida da riqueza, o símbolo de status e o núcleo da economia da tribo. O dote de uma mulher, quando ela se casa, também costuma ser pago em número de vacas, e não é raro que uma mulher custe uma dúzia ou mais de vacas, dependendo de seu status familiar e beleza. Essa dependência das vacas está intimamente ligada à estrutura social dos Hamer. Muitos homens praticam a poligamia. A maioria dos homens Hamer costuma ter entre 2 e 4 esposas, mas há casos documentados em que alguns chegaram a ter até 10 esposas ao mesmo tempo. Seja como for, imaginamos que não seja fácil, pois para eles cada união é acompanhada da entrega de vacas. Quanto mais esposas um homem tem, maior é seu prestígio e riqueza percebida, mas também maior é a responsabilidade de proteger seu gado. Cada casamento é consolidado pela entrega de vacas como dote, e quanto mais vacas um homem possui, mais esposas ele pode manter. No entanto, a primeira esposa sempre ocupa um lugar especial. É ela que goza de maior prestígio e autoridade dentro do lar e da família. Sua opinião tem mais peso nas decisões importantes.
Ela supervisiona as tarefas das esposas posteriores, e seu status simboliza a honra do marido perante a tribo. Embora as esposas seguintes também desempenhem papéis essenciais, sua posição hierárquica é menor, e sua influência dentro da família depende em grande parte do respeito que a primeira esposa lhe concede e da quantidade de filhos que ela tem. Essa estrutura mostra como os Hammer combinam a poligamia com um equilíbrio delicado de respeito, hierarquia e tradição, onde a riqueza em vacas, a ordem familiar e as relações entre esposas são elementos-chave da coesão social. Para uma mulher, pertencer a um homem com muitas vacas significa segurança, status e participação na vida comunitária. Perdê-las seria a pior das sortes, já que o gado representa sobrevivência e posição social. Como você pode ver, para os Hammer, as vacas não são apenas um meio econômico, mas também um símbolo cultural. Elas são cuidadas com dedicação, os nascimentos são comemorados e qualquer perda é lamentada como se fosse um membro da família. Os jovens aprendem desde pequenos a pastoreá-las, protegê-las de predadores e roubos de outras tribos, e as famílias organizam cerimônias onde mostram as vacas mais bonitas e fortes, demonstrando riqueza e poder. Em cada lar, a presença de vacas marca a estabilidade e a força da família, e a joia mais valiosa que um homem pode ter são suas vacas. Dentro dessa relação com o gado, também se insere a vida das mulheres Hammer. Seu status e beleza muitas vezes são medidos por sua ligação com o gado do marido ou da família. O dote pago em vacas reforça a ideia de que a mulher e o gado são símbolos de riqueza e continuidade da tribo. Essa ligação entre homens, mulheres e gado culmina no ritual mais importante para os jovens do sexo masculino: a festa do touro, o Ukulibula, a cerimônia de iniciação dos Hammer, onde os jovens devem montar em touros sem roupa, demonstrando coragem e força para serem reconhecidos como homens adultos. Enquanto os homens completam a prova, as mulheres participam de forma muito significativa, pedindo para serem chicoteadas como parte da tradição. Mais adiante, entraremos em todos os detalhes dessas práticas e rituais, mas antes é necessário continuar explorando a história dessas terras, o passado remoto e o presente desafiador dos Hammer, para entender por que seu estilo de vida permaneceu quase intacto durante séculos, em meio a um ambiente tão extremo e isolado. A geografia isolada do vale onde vivem também explica por que os Hammer conseguiram manter suas tradições intactas. Durante milhares de anos, a tribo permaneceu em aldeias remotas, longe da influência de cidades, governos ou turistas, mantendo costumes que para qualquer forasteiro podem parecer de outra época. Suas cerimônias, como o Ukulibula, suas roupas mínimas, seus penteados, os ungüentos e rituais não são reconstruções para turistas. São práticas vivas que são passadas de geração em geração, exatamente como eram feitas há séculos. Cada detalhe na aparência dos Hammer tem um significado, um propósito e uma história por trás, e permite entender como a tribo se relaciona com a natureza, a comunidade e a tradição. Um dos elementos mais chamativos são os colares que as mulheres usam, pois não são simples adornos, mas o número deles, o material usado e o tipo de colar indicam o estado civil da mulher. Um colar de um determinado tipo pode indicar que a mulher é casada, e caso seu marido tenha várias esposas, também indica a ordem em que ela se casou. Outro design de colar pode mostrar que ela é solteira, enquanto um estilo muito especial indica que ela é a primeira esposa de um homem polígamo, dando a ela um lugar de autoridade e respeito dentro da casa. Esses códigos permitem que qualquer membro da tribo reconheça na hora a posição social da mulher e se ela está ou não disponível para casamento. As roupas que usam, ou melhor, as que quase não usam, são outra característica marcante. Devido ao calor intenso do Vale do Omo, os Hammer costumam usar perucas de pele, cintos e vários adornos, em vez de roupas completas. As mulheres, seguindo a tradição da tribo, não costumam usar sutiã ou top para cobrir o torso, já que a nudez faz parte da sua cultura e dos rituais, e não tem relação com exibicionismo, mas sim com práticas ancestrais adaptadas ao clima e ao ambiente. Os Hammer também não usam roupa íntima,
E esse estilo de vida não tem nada a ver com exibicionismo. É mais uma prática ritual e cultural que simboliza pureza, conexão com a terra e autenticidade dentro da cerimônia e da vida cotidiana. Essa vida sem roupas também faz sentido quando se observam as cicatrizes que os homens e mulheres Hammer exibem. Para os membros dessa tribo, essas marcas não são meros adornos, pois cada cicatriz tem um significado profundo, representando coragem, passagem para a idade adulta, conquistas pessoais ou lealdade à comunidade. Os homens, por exemplo, costumam fazer incisões cerimoniais nos braços, peito ou costas, mostrando com orgulho sua força e resistência, enquanto as mulheres também carregam marcas que simbolizam sua dedicação e participação nos rituais tribais. No caso das mulheres, algumas dessas cicatrizes geralmente vêm da festa do touro, onde elas participam pedindo para serem chicoteadas. Esse ritual, longe de ser um ato de sofrimento imposto, é para elas um símbolo de orgulho, coragem e fidelidade às suas tradições e à sua comunidade. É por isso que as marcas resultantes se tornam uma linguagem visual que comunica à tribo a força, resistência e compromisso de cada indivíduo, reforçando sua identidade e posição social dentro do grupo. Dessa forma, os adornos e as cicatrizes se complementam em uma mesma mensagem. Cada elemento corporal transmite informações sobre a pessoa, sua história e seu papel dentro da comunidade. A pele se transforma em uma tela viva, onde a estética, o ritual e a tradição se entrelaçam de uma forma que só os membros da tribo podem interpretar completamente. Chegou a hora de entrar em detalhes sobre a festa do touro, pois você certamente achará loucura o que está vendo. Mas, como verá, para os Hammer, tudo faz muito sentido. A festa do touro, conhecida entre os Hammer como o Culibula, é o ritual central que marca a passagem dos jovens para a idade adulta. Essa cerimônia não tem uma data fixa no calendário, mas é celebrada quando a comunidade considera que um grupo de jovens atingiu maturidade suficiente, geralmente por volta dos 15 ou 16 anos. Quando isso acontece, os anciãos e líderes tribais são responsáveis por determinar quem está preparado para participar, com base em sua força, destreza e conhecimento dos costumes. A origem do Ukulibula remonta a tempos ancestrais e está profundamente ligada à importância do gado na sociedade Hammer. A prova simboliza a capacidade de um jovem de enfrentar desafios físicos, assumir responsabilidades dentro da comunidade e mostrar que está pronto para cuidar do gado e de sua futura família. Cada parte do ritual tem um significado para eles, desde a escolha dos touros até a disposição dos espectadores, que incluem familiares e membros de toda a aldeia. O ritual começa com a preparação dos touros, animais que representam força e resistência para essa tribo. Os jovens devem correr e pular sobre as costas de pelo menos 7 touros, alinhados um atrás do outro, para passar no teste e serem considerados adultos. Esse ato não é um espetáculo físico, mas sim um teste de coragem, equilíbrio e resistência, já que qualquer queda pode significar que o jovem terá que esperar mais tempo antes de ser reconhecido como adulto. O número de touros e a dificuldade da prova variam de acordo com a tradição local de cada aldeia Hammer. A participação das mulheres e a forma como elas o fazem é um dos elementos mais impactantes e marcantes da festa do touro. Durante esta cerimônia, algumas mulheres pedem para serem chicoteadas com varas, mostrando coragem, compromisso com a tradição e orgulho pela sua comunidade. Esse ato, longe de ser uma obrigação, é voluntário e desejado. Para elas, receber os açoites é um símbolo de força e um meio de demonstrar sua lealdade aos valores da tribo. As cicatrizes resultantes são consideradas marcas de honra, visíveis para todos e reconhecidas como parte da linguagem corporal da comunidade. Se você está gostando de conhecer essa tribo e essa tradição tão controversa, não hesite em deixar um like e se inscrever, se ainda não o fez, no Mundo Sem Censura. Como você está vendo neste canal, você descobre o mundo como em nenhum outro lugar. Então, obrigado. A chicotada também tem um componente social e emocional. Durante a cerimônia, as mulheres que participam mostram sua resistência e beleza, o que pode atrair a atenção dos jovens que estão começando.
Isso é tipo um ritual de cortejo e paquera, embora não implique relações íntimas imediatas. É mais um jogo de sinais que permite que os jovens e as mulheres interajam dentro do quadro da tradição e, talvez, estudem quem poderia ser sua futura esposa. Passar no teste dos touros significa que o jovem Hammer é considerado um homem adulto dentro da comunidade. Os líderes tribais e anciãos observam atentamente, e só eles podem declarar se o jovem completou com sucesso o Kulibula. Alcançar esse status significa acesso a maiores responsabilidades, reconhecimento social e, em muitos casos, o direito de se casar e receber vacas como dote para começar sua própria família. Durante a cerimônia, os jovens Hammer não recebem cicatrizes físicas, mas algumas aldeias aplicam marcas simbólicas nos braços ou nas costas para indicar que eles completaram essa iniciação. Esses sinais funcionam como testemunho visível de coragem e maturidade, semelhantes às cicatrizes das mulheres que participam dos açoites. Em algumas ocasiões excepcionais, são concedidos prêmios simbólicos como reconhecimento, que podem incluir um novilho do rebanho da comunidade ou a aprovação para escolher sua primeira esposa. Para os Hammer, cada gesto, cada salto sobre os touros e cada chicotada nas mulheres está impregnado de simbolismo e tradição. A pele se torna uma tela que reflete a coragem, a força e a participação ativa na vida comunitária. Para os Hammer, o Kulibula não é apenas um rito de iniciação. É um ato de identidade que conecta os jovens com seus ancestrais, com o gado e com a comunidade. Este ritual, intenso e visualmente impactante, permite compreender a interdependência entre homens, mulheres, gado e comunidade, mostrando como uma cerimônia pode resumir séculos de tradição, cultura e simbolismo em apenas algumas horas de celebração. Outro aspecto único que se destaca entre os Hammer à primeira vista é o cabelo das mulheres. Esta é talvez uma das características mais icônicas e visualmente impactantes, pois elas misturam manteiga e ocre vermelho para tingir e modelar o cabelo em penteados trançados e esculturais que duram semanas. Essa mistura dá uma cor vermelha brilhante ao cabelo, que não é apenas um adorno estético, mas um símbolo de feminilidade, beleza e status dentro da comunidade. Os penteados podem indicar idade, posição social e, às vezes, até mesmo conquistas pessoais da mulher. Além disso, normalmente as mulheres também aplicam gordura animal e pigmentos na pele, criando um brilho dourado ou avermelhado que protege do sol escaldante e, ao mesmo tempo, realça sua beleza. Este unguento corporal tem uma dupla finalidade. Por um lado, protege dos raios solares e dos insetos, e por outro, permite que as mulheres se destaquem durante cerimônias, bailes e encontros sociais, tornando-as também mais sensuais e atraentes. Por tudo isso, a prática de se cobrir com gordura também é considerada um ato de cuidado pessoal e de conexão com a tradição ancestral. Os adornos das Hammer não se limitam a colares e penteados. Pulseiras, braceletes e brincos de cobre e madeira são comuns, e cada peça tem um significado específico ou é um presente de um parente ou do marido. A acumulação desses adornos reflete a história da mulher, sua família e seu papel dentro da tribo, funcionando como uma linguagem visual que comunica muito sem a necessidade de palavras. Chegados a este ponto, aproveitamos para perguntar: você estaria disposto a montar em um touro para demonstrar sua masculinidade ou pedir chicotadas para demonstrar seu poder e coragem? Quantas vacas você acha que vale? Pause o vídeo e deixe seu comentário. Você sabe que fazer isso é a melhor maneira de apoiar o mundo sem censura e nos ajudar a continuar trabalhando para criar conteúdo tão interessante como este todas as semanas, então obrigado. O estilo de vida visual dos Hammer tem para eles, e elas um componente acima de tudo prático. Por exemplo, as tangas e a ausência de roupa íntima permitem maior liberdade de movimento, o que é essencial em um ambiente onde a caça, a pastorícia e as cerimônias exigem agilidade. Ao mesmo tempo, essa escolha reflete uma filosofia cultural. O que é visível é simbólico, o que eles cobrem e adornam é intencional, e seus corpos também refletem suas vidas e suas próprias histórias. As cores também desempenham um papel importante.
Os pigmentos vermelhos, brancos e amarelos aplicados na pele e no cabelo não são meramente decorativos. Eles representam a terra, a fertilidade e a conexão com os ancestrais. Outro detalhe interessante é que os Hammer não usam pentes convencionais. Seus penteados trançados e cobertos com ocre são moldados com as mãos e pequenas ferramentas de madeira, o que permite criar formas que parecem pequenas esculturas vivas na cabeça. Alguns penteados podem durar semanas, mantendo a cor e a forma enquanto a mulher participa da vida cotidiana e das cerimônias. O uso de gordura e pigmentos também tem curiosidades biológicas. Os ungüentos ajudam a repelir mosquitos e outros insetos e atuam como uma proteção natural contra o clima seco e o sol intenso. Como você pode ver, todos esses exemplos mostram como a estética e a funcionalidade se combinam nas tradições Hammer. Todos esses elementos, colares, penteados, pigmentos, roupas mínimas e adornos, se entrelaçam para criar uma linguagem visual completa, onde cada pessoa pode ler a outra à primeira vista e saber qual é sua história pessoal. As roupas e os adornos são uma ferramenta de comunicação e um marcador de identidade tribal, e embora alguns observadores externos possam considerá-los extravagantes ou chamativos, para os Hammer são elementos essenciais de sua cultura e sobrevivência social. A região onde vivem, além de ser geograficamente isolada, é marcada por uma grande diversidade tribal. Os Hammer convivem em proximidade com outras comunidades, como os da Azanak, Karo e Mursi, cada uma com seus próprios costumes e territórios. Essa proximidade gera uma dinâmica complexa, alianças, casamentos e comércio entre tribos, mas também disputas por recursos e gado. As disputas geralmente giram em torno dos recursos mais preciosos: água, pastagens e gado. Essas tensões podem se manifestar em pequenos confrontos rituais, competições de força ou corridas de gado, onde a coragem e a destreza dos membros de cada tribo são postas à prova. Ao mesmo tempo, essas rivalidades fomentam estratégias de defesa e cooperação interna, tornando a organização das aldeias, a vigilância e a ajuda comunitária elementos essenciais para a sobrevivência nesse ambiente tão desafiador. Além das tribos vizinhas, os Hammer têm que conviver continuamente com os predadores mais perigosos da África. Entre os mais frequentes estão os leões, que representam uma ameaça direta ao gado, e às vezes as pessoas. Para se protegerem, os Hammer reforçam suas aldeias com cercas de madeira e arbustos espinhosos, e colocam o gado no centro dos círculos de casas durante a noite, criando uma barreira natural que dificulta o acesso dos felinos. Por isso, para se protegerem dos predadores e dos perigos do Vale do Omo, os Hammer constroem suas aldeias de maneira muito estratégica. Suas casas, chamadas tuku, são feitas de barro, madeira e palha, e geralmente são dispostas em círculos ou semicírculos ao redor de um espaço central aberto. Esse design não só facilita a vigilância, mas também cria um espaço seguro para o gado durante a noite, evitando que leões ou outros animais selvagens ataquem vacas, cabras e ovelhas. Além disso, os telhados baixos e as paredes compactas ajudam a proteger as famílias do sol escaldante e das tempestades de poeira, mostrando como suas casas, assim como suas tradições, roupas e acessórios, servem para se adaptar a esse ambiente extremo. Como você pode ver, o isolamento geográfico dos Hammer tem sido fundamental para preservar sua cultura extraordinária. Essa tribo continua vivendo em aldeias remotas, longe das cidades modernas, mantendo suas tradições, rituais e estética intactos durante séculos. Essa separação do mundo moderno permitiu que gerações de Hammer crescessem seguindo os mesmos códigos de conduta, cerimônias e organização social de seus ancestrais, mantendo viva uma das culturas mais icônicas da África. No entanto, essa mesma característica os coloca em uma situação delicada, pois seu modo de vida está ameaçado pela globalização, pelas mudanças ambientais e pelo desenvolvimento de projetos hidrelétricos no Vale do Omo. A pressão sobre suas terras e recursos naturais pode afetar diretamente a subsistência dessa tribo e limitar sua capacidade de continuar mantendo sua cultura e estilo de vida que os caracterizam há milênios. Mas apesar do seu isolamento e desafios,
Os Hammer se tornaram uma das tribos mais filmadas e fotografadas do mundo. Seu estilo de vida, suas cerimônias e a impressionante estética de homens e mulheres atraem fotógrafos, documentaristas e turistas de todo o planeta. Isso gerou debates sobre exploração cultural e turismo responsável, já que algumas visitas podem interferir nos rituais ou transformar práticas ancestrais em espetáculo. Muitos outros acreditam que essa visibilidade também permitiu documentar e divulgar uma cultura que, de outra forma, seria ainda mais desconhecida. Se você chegou até aqui, certamente está interessado em saber como é possível conhecer e visitar essa tribo remota e fascinante. No Mundo Sem Censura, pesquisamos a fundo para oferecer um guia prático que permitirá que você planeje sua viagem, respeitando a cultura Hammer e aproveitando a riqueza do Vale do Omo. Para chegar à Etiópia a partir da América, a opção mais comum é voar até Addis Abeba, a capital do país. Existem voos diretos ou com escala a partir de cidades importantes como Nova York, Los Angeles ou Miami. A partir da Europa, pode chegar a partir de Londres, Paris ou Frankfurt, geralmente com uma escala num hub internacional como Istambul ou Doha. Quanto aos vistos, os cidadãos dos Estados Unidos e da maioria dos países europeus precisam de visto para entrar na Etiópia, que pode ser obtido online como e-visa antes de viajar. O processo é rápido e simples, e geralmente custa cerca de $50 americanos por pessoa, para uma viagem turística de 30 dias. O custo de vida na Etiópia é muito baixo em comparação com os países ocidentais, mais um incentivo para conhecer os Hammer. Uma refeição típica, por exemplo, pode custar entre $2 e $5 americanos, enquanto o transporte local e o alojamento básico nas cidades podem variar entre $5 e $15 americanos por noite. Isso torna o país um destino muito econômico para viajantes que buscam experiências autênticas sem gastar uma fortuna. Para chegar à região do Vale do Omo, é necessário voar ou viajar por estrada de Addis Abeba até Dinka, a cidade mais próxima com serviços básicos. A partir daí, são organizadas excursões às aldeias Hammer. Muitos operadores oferecem pacotes de 3 a 5 dias que incluem transporte, guia, refeições e hospedagem. Os preços desses passeios costumam variar entre $300 e $500 americanos por pessoa, dependendo da duração e do nível de conforto. O trajeto até as aldeias combina estradas e caminhos de terra, atravessando paisagens impressionantes de planícies douradas, colinas escarpadas e rios sinuosos. Durante a viagem, é possível observar a diversidade de tribos do Vale do Omo e parar em mercados locais onde se trocam produtos, gado e artesanato. Além disso, os viajantes atentos podem encontrar vestígios da fauna selvagem da região, desde antílopes e babuínos até leões, leopardos e outros grandes predadores africanos, e até mesmo criaturas míticas da tradição oral local, que os Hammer e seus vizinhos contam aos mais jovens. Essa combinação de cultura, natureza e mistério cria uma experiência única e rica, mesmo antes de chegar às aldeias dos Hammer. Quanto à hospedagem, alguns passeios oferecem acampamentos organizados perto das aldeias, enquanto outros permitem dormir em cabanas locais dentro da comunidade, sempre com permissão e respeito aos costumes. Dormir nas aldeias oferece uma oportunidade única de observar a vida cotidiana, os rituais e a interação entre os membros da tribo, mas requer agir com sensibilidade e seguir as regras locais. Durante a estadia, as refeições geralmente incluem pratos tradicionais como injera, pão etíope, carne de cabra ou vaca e leite de gado. Os preços nos acampamentos ou nas aldeias costumam ser bem acessíveis, entre $5 e $10 americanos por refeição completa. Além disso, os guias locais explicam o simbolismo dos rituais, a organização da comunidade e os aspectos culturais mais relevantes, tornando cada experiência educativa e enriquecedora. Ter a oportunidade de conhecer os Hammer é como viajar no tempo, uma imersão em uma cultura ancestral que vive de uma maneira totalmente diferente da maioria de nós. Uma cultura da qual certamente temos muito a aprender. Pensando nisso, o que você gostaria que fosse feito em seu país como os Hammer fazem? Será ótimo ler seus comentários, obrigado.
Fazer essa viagem com planejamento e respeito pode nos ajudar a entender por que essa tribo conseguiu preservar sua identidade única diante da modernidade e do mundo exterior, e como eles certamente são mais felizes assim. Da Mundo Sem Censura, esperamos que este vídeo tenha ajudado você a descobrir uma das tribos mais remotas e desconhecidas do planeta e que tenha sido tão interessante para você quanto foi para nós. Se sim, não hesite em deixar um like. É a melhor maneira de nos ajudar a continuar trabalhando para trazer a você, todas as semanas, conteúdos tão interessantes como estes. Ou como este vídeo que você pode ver agora, para descobrir outro dos lugares mais misteriosos e bonitos do planeta. Clique nele. Você vai gostar.